Hoje eu trouxe para vocês uma receita de torta de peras com calda de vinho para impressionar nesse Natal. Vamos começar pela massa e para isso vamos precisar de 180 gramas de farinha sem fermento, 4 colheres de açúcar refinado, cream cheese, que nós vamos usar aproximadamente 6 colheres de sopa. Vamos usar também manteiga, aproximadamente 120 gramas. E por último, mas não menos importante, aproximadamente 60 gramas de nozes que nós vamos triturar bem pequenininho assim. E como nós vamos usar a manteiga gelada, eu cortei ela em pedacinhos assim para ficar mais fácil de misturar. Aí é só adicionar o cream cheese junto com a manteiga. Depois adicionamos o açúcar e também as nozes trituradas. E por último vamos juntar a farinha. Aí é só começar a misturar com a mão mesmo. E se a massa estiver ficando muito mole, você pode adicionar um pouquinho mais de farinha. E caso ela tenha ficado muito seca, é só você adicionar um pouco de cream cheese. E ela vai ficar grudando bastante assim na mão mesmo, até chegar mais perto do final, quando ela começa a soltar. Quando ela ficar assim, que já não tem praticamente nada grudando na palma da mão, significa que está pronta. Aí depois que fica pronta é só dar uma achatadinha nela, cobrir com plástico filme e levar para a geladeira por mais ou menos meia hora, ou então o tempo que a gente levar para fazer o recheio da nossa torta. E para isso nós vamos precisar de 200 gramas de açúcar refinado, aproximadamente uma colher de chá de cravo da Índia moído e também um anis estrelado. Se não tiver cravo moído, pode usar em torno de 5 cravinhos também, que tá tudo certo. Aí nós vamos usar também 2 cálices de vinho branco, aproximadamente uns 360 ml, e vamos usar também mais um pouquinho de manteiga, mais ou menos umas 4 colheres de sopa. E é claro, a estrela da nossa torta, porque não dá para fazer torta de pera sem pera. Eu usei 8 peras dessas mais pequenininhas aí, que dá em torno de 900, 950 gramas. Vamos começar então a preparar nossas peras, descascando, depois cortando elas no meio e cortando as metades no meio de novo. Aí nós tiramos o miolinho dela onde ficam as sementes e também o cabinho e fazemos isso com todas as peras. Aí nós pegamos um pouquinho do vinho branco e nós vamos usar ele para pincelar todos os pedaços das nossas peras, para que elas não vão ficando tudo escuras, sabe como é que é? E é importante pincelar bem pinceladinho, porque senão depois elas vão oxidar e talvez isso afete um pouquinho o sabor. Aí nós passamos um plástico filme para deixar tudo bem protegidinho e vamos partir para a calda. Primeiro nós adicionamos as 360 ml de vinho. Eu usei uma frigideira antiaderente, mas pode usar uma panela também que não tem problema nenhum. Aí eu adicionei o açúcar aos poucos na minha frigideira, deixando ele bem espalhadinho para não ficar acumulado em nenhum canto. E deixei no fogo médio também, isso é importante. E aí é só dar umas mexidinhas aí até dissolver tudo e a nossa calda vai ficar meia hora engrossando. Quando ela já estiver bem espessa, com essa corzinha assim meio âmbar, que você pode botar num prato e ela praticamente fica um gel ali, aí você adiciona a manteiga e mexe bem para ficar tudo bem misturadinho. Logo depois da manteiga estar bem misturada, eu adicionei também o cravo e depois coloquei as peras, assim com bastante cuidado, como vocês podem ver na imagem. Aí, como a minha frigideira era um pouco pequenininha, eu acabei tendo que misturar as coisas com um pouquinho de dificuldade para poder incorporar bem o sabor da pera na nossa calda. Aí eu coloquei o anis estrelado para soltar um pouquinho de sabor junto com as peras enquanto elas cozinhavam, mais ou menos aí uns 20 a 25 minutos em fogo médio também. Quando ela ficar com essa cor assim um pouco mais escura e quando você colocar num prato ela começar a ficar pegajosa também, aí quer dizer que já está pronta. E enquanto eu deixo o nosso recheio esfriar, eu peguei de volta a massa da geladeira, abri, polvilhei um pouquinho de farinha na minha bancada e comecei a abrir a massa. E como vocês podem ver, ela sai da geladeira bem durinha, porque ela tem bastante manteiga, então por isso nós vamos primeiro dar umas amassadinhas nela com um rolo de massa, antes de começar a abrir. A ideia é que a nossa massa fique com mais ou menos 1 centímetro de espessura. Aí nós vamos colocar ela numa assadeira que possa ir ao forno. E se você tiver papel vegetal ou papel manteiga, vai ajudar bastante a sua vida. Eu só tinha esses pedaços, então ficou um pouquinho difícil, mas no fim deu tudo certo. E é importante a gente dar essas amassadinhas na massa para ela não ficar descolando quando estiver assando no forno. Depois de uns 15 minutos assando no forno, que eu pré-aqueci a 190 graus, ela deve ficar mais ou menos assim, com umas partes mais tostadinhas e com o fundo dela bem firminho. Aí é só começar a adicionar as peras, eu coloquei elas o mais juntinho possível para poder ficar tudo bem coberto e não despeja elas direto com todo o caldo, porque senão pode acabar amolecendo demais a sua massa. E aí não vai virar tudo uma papa, né? E você não quer isso. No final eu adicionei algumas colheradas da calda, mas eu guardei o resto para botar depois. E olha só como ela ficou depois que saiu do forno.
Vamos então para a decoração. Em uma panelinha eu coloquei 4 colheres de sopa de açúcar mascavo e também algumas nozes, que nós vamos caramelizar para dar um toque crocante na nossa torta. Eu acabei perdendo a gravação enquanto caramelizava as nozes, mas a ideia é que elas fiquem assim. E depois que a nossa torta esfriar, nós adicionamos o resto da calda e eu recomendo que você deixe ela esfriar na geladeira antes de tirar da forma. Aí é só colocar as nozes por cima e nós também vamos usar umas folhinhas de hortelã e também arandos para poder decorar nossa torta e ficar mais colorida. E esse aí é o resultado final, é uma torta que ficou muito bonita, não deu muito trabalho para fazer, se precisar de um pouquinho de paciência e é claro, se você tiver uma forma de fundo removível fica ainda mais fácil. Chegou então aquela hora do sacrifício em que todo mundo sofre, que é a hora de provar. O sabor fica incrível porque as peras ficam muito suculentas e também ficam muito saborosas por causa da calda de vinho. E por falar nisso, o vinho trouxe um toque até meio cítrico para nossa calda que ficou bom demais. E a massa amanteigada ficou bem suave e as nozes trouxeram um sabor bem diferenciado para ela também. Se você gostou dessa receita, deixa o seu like aí no vídeo e nos conta aqui nos comentários se você fizer ela em casa também pro Natal.